Imagine uma mangueira de jardim conectada a uma torneira aberta no máximo. A água flui com força, vida e movimento. Agora imagine que você pisa nessa mangueira. A água para de sair, mas a pressão atrás do seu pé não desaparece. Pelo contrário, ela se acumula, empurra e desgasta as paredes de borracha até que apareçam rachaduras, ou pior ainda, até que estoure. Isso é exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo agora mesmo se você sofre de pressão alta ou colesterol elevado. Ignorar aquele leve zumbido nos ouvidos. Aquela fadiga ao subir as escadas ou aquela queimação ocasional no peito pode ser o prelúdio de um evento silencioso mais devastador. Ignorar esse aviso pode te levar direto para a sala de emergência ou te deixar com sequelas permanentes. Mas eu tenho uma boa notícia. A solução pode não estar num frasco de comprimidos com efeitos colaterais, mas escondida na seção de vegetais do seu supermercado e em pequenas mudanças na sua rotina diária. Hoje não vou te dar receitas de voz sem fundamento. Como especialista em divulgação de saúde, vamos analisar 7 compostos bioativos poderosos que a ciência sugere que podem ajudar a limpar o endotélio das suas artérias, reduzir a oxidação do colesterol ruim e devolver a elasticidade ao seu sistema cardiovascular. E atenção, porque antes de chegarmos ao alimento número 3, vou te revelar um ingrediente comum que você provavelmente consumiu hoje, que está endurecendo suas veias mais rápido do que a passagem do tempo. Fique até o final, porque seu coração vai te agradecer. Bem-vindos ao seu espaço de referência, onde traduzimos a ciência complexa em saúde e prática para a sua vida. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro, sua companheira nessa jornada rumo ao bem-estar. E hoje vamos abordar o assassino número 1 no mundo inteiro, as doenças cardiovasculares. Quero deixar uma coisa clara desde o princípio. Este vídeo é um guia educativo baseado em bioquímica nutricional e fisiologia. Não quero que você abandone sua medicação atual sem supervisão. Meu objetivo é te dar as ferramentas para que na sua próxima visita ao médico ele fique tão surpreso com seus resultados que seja ele quem decida reduzir sua dose. Antes de mergulharmos na ciência, quero saber quem está comprometido com sua saúde hoje. Vá nos comentários e escreva a frase "Minhas artérias, minha vida". Isso diz ao algoritmo e ao seu próprio cérebro que você está pronto para tomar uma atitude. Já escreveu? Perfeito! Vamos em frente. Para entender como limpar suas artérias, primeiro precisamos entender como elas ficam sujas. E acredite, não é como gordura acumulada num cano de pia. É muito mais complexo e perigoso. A maioria das pessoas pensa que o colesterol é o único vilão, mas a verdade é mais sutil. O problema real começa no endotélio. O endotélio é uma camada finíssima de células que reveste o interior de todos os seus vasos sanguíneos. Pense nele como o revestimento de teflon de uma panela antiaderente. Quando esse revestimento é liso e saudável, o sangue desliza sem problemas. Mas fatores como pressão alta, açúcar elevado no sangue, glicação e tabagismo agem como uma esponja de aço arranhando esse teflon. Aqui entra a ciência. Quando o endotélio se danifica, o colesterol LDL, o famoso ruim, se infiltra nas rachaduras, mas não fica lá quieto. Esse colesterol sofre um processo chamado peroxidação lipídica. Ele se oxida. Seu sistema imunológico detecta isso como uma ameaça e envia macrófagos, células de defesa, para comerem esse colesterol oxidado. Esses macrófagos ficam tão cheios de gordura que se transformam no que chamamos de células espumosas. Essas células morrem e se acumulam formando a famosa placa de ateroma. Com o tempo, essa placa se calcifica, ficando dura como uma pedra. Resultado, suas artérias flexíveis se transformam em tubos rígidos. O coração tem que bombear com mais força para passar o sangue. A pressão sobe e o ciclo se repete cada vez pior. Espere um momento. Você sabia que se juntássemos todos os vasos sanguíneos, artérias e capilares de um único corpo humano adulto, eles teriam um comprimento aproximado de 100.000 quilômetros? Isso é suficiente para dar 2,5 voltas ao redor da Terra e você tem a responsabilidade de manter toda essa quilometragem limpa. Incrível, não é? Agora que você entende que o problema é a inflamação, a oxidação e a disfunção endotelial, a solução não é apenas parar de comer gordura.
A solução é introduzir elementos que reparem o endotélio e aumentem a produção de uma molécula mágica, o óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás que suas próprias artérias produzem para se relaxarem e se abrirem, um processo chamado vasodilatação. À medida que envelhecemos, produzimos menos. A seguir, vou te apresentar uma lista estratégica de 7 alimentos e compostos que agem como precursores do óxido nítrico e poderosos antioxidantes para deter oxidação do colesterol ruim. Mas atenção, o alimento número 4 é um tubérculo que muitos ignoram, mas que demonstrou em estudos clínicos baixar a pressão sistólica em questão de horas. E muito cuidado, porque antes de chegarmos a ele, vou te falar de um erro no café da manhã que anula todo o seu esforço. Vamos começar com o primeiro guardião do seu coração. Vamos começar com o rei indiscutível da saúde cardiovascular. É possível que você o tenha na sua cozinha agora mesmo, mas é muito provável que você esteja usando errado, desperdiçando 90% do seu potencial curativo. Estou falando do alho, mas cuidado, não se trata apenas de jogá-lo na frigideira. A ciência nos diz algo fascinante. O alho contém um composto inerte chamado aliana. Quando você tritura o alho cru, é liberada uma enzima chamada alinase. Essa enzima interage com a alina e numa reação química instantânea cria alicina. A alicina é o composto bioativo responsável pelo cheiro forte, mas também é encarregada de relaxar seus vasos sanguíneos. Estudos publicados em revistas de hipertensão sugerem que a suplementação com extrato de alho envelhecido pode reduzir a pressão arterial sistólica até 10 milímetros de mercúrio. Isso funciona de maneira similar a certos medicamentos conhecidos como inibidores da ECA, mas de forma natural. Bloqueia a produção de angiotensina 2, uma substância que contrai seus vasos sanguíneos e eleva a pressão. Conselho da especialista. Aqui está o truque que a maioria ignora. Se você cozinha o alho imediatamente depois de picá-lo, o calor destrói a enzima linase antes que ela possa fazer sua mágica. Para obter os benefícios arteriais, você deve aplicar a regra dos 10 minutos. Pique o alho e deixe-o descansar ao ar durante 10 minutos antes de cozinhá-lo ou consumi-lo. Isso permite que se forme a quantidade máxima de alicina. É uma pequena mudança com um impacto biológico gigante. Se o alho ajuda a relaxar as artérias, nosso segundo aliado se encarrega de evitar que elas se oxidem. Vamos falar da romã. Não é apenas uma fruta deliciosa, é uma bomba de antioxidantes específicos chamados punicalaginas e antocianinas. Lembra que no início falamos de como o colesterol ruim se oxida e forma placa? Bem, as punicalaginas são excepcionais porque potencializam a atividade de uma enzima no seu corpo chamada paraxonase 1. A função principal da paraxonase é quebrar o colesterol oxidado. Um estudo clínico de referência realizado em Israel mostrou que o consumo regular de suco de romã concentrado durante um ano reduziu a espessura da íntima média da artéria carótida, as artérias do pescoço que vão ao cérebro até 30%. Enquanto isso, no grupo que não tomou romã, a obstrução aumentou 9%. Escute bem, não estamos falando apenas de deter o dano, estamos falando da possibilidade de reverter parte do acúmulo de placa existente. Minha sugestão: procure o suco de romã puro sem açúcar adicionado, ou melhor ainda, com a fruta fresca. Meia xícara de sementes por dia é uma dose poderosa de saúde para seu endotélio. Agora, antes de te revelar o ingrediente número 3, que é capaz de varrer as toxinas hepáticas, preciso que você pare e me escute com atenção. De nada vai adiantar que você coma quilos de alho ou beba litros de romã se você cometer esse erro toda manhã. Muitas pessoas tentando cuidar do coração trocam o café por suco de laranja comercial ou sucos de frutas envasados, pensando que é vitamina C pura. Grave erro. Ao espremer a fruta e tirar a fibra, ou pior ainda, ao comprar suco de pasteurizados, você está ingerindo uma bomba de frutose livre. Diferente da glicose, a frutose é metabolizada quase exclusivamente no fígado. Quando você inunda seu fígado com frutose líquida, gera um subproduto de descarte, o ácido úrico. E aqui está a conexão que poucos médicos explicam. O ácido úrico inibe a produção de óxido nítrico, ou seja,
Esse suco saudável da manhã está desativando a capacidade das suas artérias de se dilatarem. Você está bebendo um copo constritor disfarçado de saúde. Se você tem pressão alta ou ácido úrico elevado, os sucos doces são gasolina para o incêndio das suas artérias. Nossa regra de ouro como a fruta, não a beba. A fibra é um antídoto que regula a absorção da frutose. Agora que você eliminou o veneno do seu café da manhã, seu corpo está pronto para receber o próximo nível de limpeza. O próximo alimento da nossa lista é conhecido como o filtro do sangue. Não só ajuda suas artérias, mas é fundamental para apoiar o fígado gorduroso, uma condição que 70% das pessoas com sobrepeso sofrem sem saber. E depois desse chegaremos ao famoso tubérculo que os atletas olímpicos usam para oxigenar seus músculos e que vai salvar seu coração. Você está pronto para conhecer o segredo verde? Cumprindo o comprometido, vamos falar dessas folhas verdes e crespas que mencionei. Se o alho é o arquiteto e a romã é o limpador, os vegetais de folha verde escura, como espinastre, couve ou acelga, são os mecânicos da pressão. O problema da hipertensão moderna não é só o excesso de sal, sódio, mas a deficiência crônica de potássio e magnésio. Pense nas suas artérias como músculos circulares. Para que se contraiam e imponham o sangue, precisam de cálcio. Para relaxarem e deixarem o sangue fluir, precisam desesperadamente de magnésio. Sem magnésio suficiente, suas artérias vivem num estado de câmara perpétua, rígidas e tensas. Uma xícara de espinastre cozido te dá uma dose enorme de magnésio e potássio, ajudando a expulsar o excesso de sódio pela urina e relaxando fisicamente a tensão da parede vascular. Não é mágica, é a bomba suadeia o potássio das suas células voltando a funcionar corretamente. Sugestão de consumo. Para maximizar a absorção dos seus nutrientes lipossolúveis, como a vitamina K protege suas artérias da calcificação. Nunca coma essas folhas sozinhas ou cozidas sem graça. Acompanhe sempre com um fio de azeite de oliva ou abacate. A gordura é o veículo que transporta a medicina para o seu sangue. Vamos fazer uma pausa rápida de 10 segundos. Quero te fazer uma pergunta pessoal. Você costuma ter as mãos e os pés frios, mesmo quando não está fazendo tanto frio lá fora? Ou sente formigamento nas extremidades ao acordar? Se você respondeu sim, isso não é apenas má circulação, é um sinal de vasoconstrição periférica. O sangue não está chegando com força aos capilares mais distantes. O próximo alimento, o número 4, é especificamente para você. Chegamos ao peso pesado, o tubérculo que mencionei no início, capaz de baixar a pressão arterial em questão de horas em estudos controlados. Estamos falando da beterraba. Por que ela é tão potente? Porque é a fonte natural mais rica em nitratos inorgânicos. Mas aqui está a ciência fascinante que seu médico talvez não teve tempo de te explicar. Seu corpo não usa os nitratos diretamente, precisa de ajuda. Quando você mastiga beterraba ou bebe suco, as bactérias que vivem nos sucos da sua língua convertem esses nitratos em nitritos. Depois, quando você engole esses nitritos e eles chegam ao ambiente ácido do seu estômago e posteriormente ao sangue, eles se transformam em óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás que envia um sinal imediato para todo o seu sistema cardiovascular. Abrando as comportas, as artérias se dilatam, o fluxo sanguíneo aumenta e o oxigênio chega maciçamente ao seu cérebro e coração. Por isso, os atletas olímpicos bebem suco de beterraba antes de competir. É DOP legal e natural. Escute isso muito bem, porque é um erro comum que arruína esse benefício. Se você usa enxaguantes bucais antissépticos, aqueles que matam 99% das bactérias, logo antes ou depois de consumir beterraba, você bloqueia o efeito. Mata as bactérias boas da sua língua encarregadas da conversão de nitrato em nitrito. Sem bactérias, não há óxido nítrico e não há benefício cardiovascular. Se você quer artérias saudáveis, deixe que sua microbiota oral faça seu trabalho. Bem, até agora relaxamos as artérias com alho e magnésio, detivemos a oxidação com romã e abrimos as comportas com beterraba, mas ainda nos falta atacar um fator invisível. Imagine que você tem tubulações novas e largas, mas o que flui por elas não é água, é lama espessa.
Seu sangue é grosso demais devido aos triglicerídeos e à inflamação crônica. Seu coração vai continuar sofrendo mesmo que suas artérias estejam abertas. Na próxima parte vou te revelar o alimento número 5, uma especiaria dourada que age como um diluente natural do sangue, sem os riscos da aspirina. E vou te falar de uma gordura que come gordura. Sim, você ouviu bem. Existe um tipo de gordura que você precisa comer para eliminar a gordura das suas artérias. Quer saber qual é o anti-inflamatório mais potente da história? Vou te contar em 30 segundos. Retomemos a analogia do sangue espesso, porque seu sangue fica viscoso e pegajoso, em grande parte devido a um assassino silencioso chamado inflamação crônica de baixo grau. Quando suas artérias estão inflamadas, seu corpo produz proteínas como o fibrinogênio e a proteína sem reativa PCR. Essas agem como uma rede que aprisiona plaquetas e colesterol, facilitando os coágulos. Aqui entra a nossa quinta maravilha, a curcuma, e especificamente seu composto ativo, a curcumina. Mas espere, não corra para comprá-la ainda, porque existe um problema de engenharia biológica que você deve resolver primeiro. A ciência é clara. A curcumina é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes do mundo. Bloqueia a molécula NF-κB, que é como um interruptor mestre que acende a inflamação dentro das suas células. No entanto, a curcumina é absorvida muito mal na corrente sanguínea. Se você comer uma colher de cúrcuma sozinha, a maioria vai terminar no vaso sanitário, não nas suas artérias. Para ativar seu poder, você deve aplicar a fórmula da potencialização sinérgica. 1. Pimenta do reino contém piperina que aumenta a absorção da curcumina em impressionantes 2000%. 2. Gordura saudável. A curcumina é lipossolúvel, precisa de gordura para se transportar. Minha receita sugerida: leite dourado ou um chá de curcuma, sempre com uma pitada de pimenta do reino e umas gotas de óleo de cocô ou de oliva. Ao fazer isso, você está introduzindo um agente de limpeza que apaga o fogo nas suas paredes arteriais, permitindo que elas sarem. Pare um momento e sinta seu peito. Seu coração bate umas 100.000 vezes por dia. Isso são 35 milhões de vezes por ano. Agora imagine que esse motor tem que empurrar líquido através de tubulações cheias de gordura sólida. Quanto tempo você acha que o motor vai aguentar antes de falhar? Não é para te assustar, é para que você valorize o trabalho titânico que seu coração faz por você. Vamos facilitar o trabalho dele com o próximo alimento. Durante décadas nos mentiram. Nos disseram: se você tem gordura nas artérias, pare de comer gordura. Mas a bioquímica nutricional nos ensinou que isso é incompleto. Para eliminar o colesterol ruim, LDL oxidado, você precisa aumentar o colesterol bom, HDL. E para isso, você precisa da gordura correta, os ácidos graxos ômega 3. Pense assim: o LDL oxidado é o lixo jogado na rua às suas artérias. O HDL é o caminhão de lixo que recolhe esses detritos e os leva ao fígado para serem eliminados. O ômega 3, especialmente o EPA e o DHA, presentes em peixes gordurosos como salmão selvagem, sardinha ou cavala, é a matéria para construir mais caminhões de lixo. Além disso, tem um efeito clínico comprovado: reduzem os triglicerídeos. Os triglicerídeos altos são frequentemente mais perigosos que o colesterol em si, porque engrossam o sangue. Se você é vegano ou vegetariano, as nozes a linhaça e a chia contêm ALA, um precursor do ômega 3. No entanto, a conversão de ALA em EPA e DU é baixa. No seu caso, eu sugeriria considerar um suplemento de óleo de algas de alta qualidade para garantir essa proteção arterial. Se você chegou até aqui é porque valoriza seu corpo. Dê um like neste vídeo agora mesmo para que essa informação chegue a alguém que talvez esteja prestes a sofrer um infarto e não sabe. Seu clique pode salvar uma vida. Limpamos, relaxamos e desinflamamos, mas ainda nos resta um perigo final, um perigo irônico. Muitas pessoas tomam suplementos de cálcio ou bebem muito leite para proteger seus ossos, pensando que estão fazendo certo. Mas e se eu te disser que esse cálcio pode não estar indo para seus ossos, mas está se grudando nas suas artérias, transformando-as em pedra? Isso se chama o paradoxo do cálcio. Você tem osteoporose nos ossos, falta de cálcio e arteriosclerose nas artérias, excesso de cálcio.
Como resolvemos esse erro de traco biológico? Existe uma vitamina esquecida, o agente de trânsito do corpo, que pega o cálcio das artérias e o coloca à força nos ossos. É o elo perdido da saúde cardiovascular. Na parte final, vou te revelar qual é essa vitamina essencial. Solução número 7. Vou te dar a rotina matinal de 3 passos para integrar tudo isso sem complicar sua vida. E vamos fechar com a mensagem mais importante para seu futuro. Não saia, porque o que vem a seguir define se seu esforço vai funcionar ou não. Aqui está a resposta ao paradoxo. Se você toma cálcio sem esse nutriente, está jogando roleta russa com suas artérias. O nutriente que dirige o tráfego se chama vitamina K2, especificamente a menaquinona 7 ou MK7. A maioria das pessoas conhece a vitamina K, um presente em vegetais que ajuda na coagulação, mas a K2 é diferente. Sua função é ativar uma proteína chamada matrix GLA proteína MGP. Pense assim, a proteína MGP é como um caminhão de limpeza estacionado nas suas artérias. Sem vitamina K2, o caminhão está desligado sem motorista. O cálcio se acumula ao redor do caminhão e forma pedras. Quando você ingere vitamina K2, é como entregar as chaves ao motorista. O motor liga, recolhe o cálcio das partes moles, artérias e o leva às partes duras, ossos e dentes. Onde você a encontra? É difícil. A fonte mais potente do mundo é o natto, soja fermentada japonesa rica numa bactéria Bacillus subtilis. Seu sabor é desafiador e sua textura é viscosa. Outras fontes são o chucrute fermentado, o queijo Gouda envelhecido de pasto e a gema de ovo. Dada a dificuldade de obter K2 suficiente da dieta moderna, muitos cardiologistas integrativos sugerem a suplementação, sempre acompanhada de vitamina D3, já que trabalham em equipe. Lembre-se de consultar isso com seu médico, especialmente se você toma anticoagulantes como a varfarina. Cobrimos muita ciência hoje. Para que você não fique sobrecarregado, simplifiquei tudo numa rotina diária de 3 passos que você pode começar amanhã. Chame-a de rotina da artérias de ouro. Amanhã do óxido nítrico. Comece o dia evitando sucos doces. Em vez disso, opte por um café da manhã que inclua alho. Lembre da regra dos 10 minutos ou um suco de beterraba com cenoura. Isso prepara suas artérias para o estresse do dia. 2. O almoço de limpeza. Garanta uma grande salada de vegetais de folha verde e magnésio, temperada com azeite de oliva e limão. Acompanhe com uma fonte de ômega 3, peixe ou nozes de sobremesa, meia romã ou frutas vermelhas escuras. 3. O jantar anti-inflamatório. Termine o dia com algo leve e uma xícara de leite dourado. Leite vegetal quente com cúrcuma, pimenta do reino e uma pitada de canela. Isso reduz a inflamação noturna enquanto você dorme. Antes de nos despedirmos, preciso ser honesta com você. Você pode beber litros de suco de beterraba e tomar toda a vitamina K2 do mundo, mas existe algo que vai anular tudo se você não controlar: o estresse crônico. Quando você vive estressado, seu corpo libera cortisol. O cortisol mantém sua pressão arterial alta artificialmente para te preparar para fugir do perigo. Se você nunca relaxa, as suas artérias nunca descansam. Não existe suplemento que conserte um estilo de vida destrutivo. Caminhe, respire e durma 7 horas e ria mais. A felicidade também é bioquímica cardiovascular. Seu corpo tem uma capacidade incrível para se regenerar. Só precisa que você pare de colocar obstáculos e comece a dar as ferramentas corretas. Hoje eu te dei 7 ferramentas baseadas em ciência. Agora depende de você usá-las. Se este vídeo te trouxe valor, te peço um pequeno favor que nos ajuda enormemente. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro. Lembre-se, a saúde não é um destino, é o veículo com o qual você viaja pela vida. Cuide dele.